Meu nome é Carla. Tenho 42 anos e durante 15 anos acreditei que o casamento era uma promessa de fidelidade. E talvez fosse, mas no fundo sabia que a confiança era um equilíbrio delicado, fácil de ser quebrado e difícil de ser reparado. No entanto, durante muito tempo me convenci de que a nossa relação estava segura. Eu queria acreditar que estávamos bem. No fundo, sempre soube que algumas coisas não estavam certas, mas fazia o possível para ignorar. Acho que toda mulher já passou por isso, não é? Um pressentimento, uma sensação desconfortável, uma dúvida. Mas no meu caso, eu estava amando demais para ver a verdade, ou estava com medo demais de me deparar com ela. Tudo começou em uma terça-feira comum, como qualquer outra. Eu estava na cozinha, lavando os pratos do jantar, pensando nas coisas do dia a dia, quando ele entrou pela porta. Ele parecia diferente. Não era uma grande mudança, mas havia algo no jeito dele, na maneira como ele me olhou, que me fez parar por um segundo e refletir. Ele sorriu, mas o sorriso não era o mesmo. Não havia aquele brilho de quando ele chegava em casa, feliz por me ver. Era apenas um sorriso vazio, algo forçado. Como foi seu dia? Perguntei, tentando soar normal, mas algo dentro de mim não estava bem. Ele apenas me olhou, como se a pergunta fosse quase irrelevante. Ótimo, só cansado. Foi tudo o que ele disse antes de tirar o paletó e jogá-lo sobre a cadeira. Mas a verdadeira pista, a verdadeira primeira quebra, veio mais tarde naquela noite. Eu estava arrumando a papelada do imposto de renda. Sim, eu sempre fui meticulosa com as finanças. E ao dobrar a calça jeans dele, algo caiu do bolso. Um recibo. Eu sabia que ele usava o cartão de crédito da empresa para algumas despesas de trabalho, mas este era um restaurante chiquérrimo, um daqueles lugares caros que ele sempre dizia que eram só para turistas ricos. E a data? Era do fim de semana anterior. Ele me disse que passaria a noite com os amigos, assistindo ao jogo, mas eu sabia que aquela noite ele estava em um restaurante que, a julgar pelo preço, não era lugar para uma simples noitada com os amigos. Meu coração começou a bater mais rápido. Um frio percorreu minha espinha, mas tentei me enganar. Deve ser alguma viagem de negócios que ele não mencionou, pensei. Mas à medida que o tempo passava, eu não conseguia mais ignorar aquela sensação. Algo estava definitivamente errado. Na manhã seguinte, quando ele me beijou na testa antes de sair, aquele beijo que sempre foi caloroso estava agora diferente. Eu o observei se afastando sem saber ao certo o que fazer com a crescente sensação de que a minha vida estava prestes a mudar. Era um sentimento de desconforto, de estar vivendo em uma casa de vidro, onde as paredes estavam prestes a desmoronar. E ao mesmo tempo, eu não queria enxergar isso. Não queria acreditar que o homem com quem passei tantos anos poderia estar me traindo. Eu não falei nada, nada de imediato. O que eu fiz foi o que qualquer mulher faria. Observei. Observei cada pequeno gesto, cada mudança que ele fez em sua rotina. Ele começou a se arrumar mais, parecia querer se fazer mais atraente, como se estivesse tentando impressionar alguém. Aquele perfume que eu lhe dei de presente no último Natal, ele passou a usar com frequência, mesmo quando nunca usava antes. Suas idas à academia, as roupas novas, as camisas que apareciam no guarda-roupa sem que eu soubesse quando ou onde ele as comprou. Mas o mais óbvio de tudo era o celular. O comportamento dele em relação ao celular começou a me incomodar. Ele nunca havia sido uma pessoa obsessiva com o telefone, mas agora ele o levava para o banheiro, como se fosse algo pessoal, algo que ele não queria dividir comigo. O celular tocava e ele ficava tenso. Tentava disfarçar, mas não dava. As mensagens chegavam de madrugada, quando ele achava que eu já estava dormindo. Sempre é do trabalho. Eu não conseguia mais acreditar nessas desculpas. Eu sabia que ele estava mentindo, mas as palavras não saíam da minha boca. Eu não sabia o que dizer, como enfrentar isso.
Eu estava me tornando uma observadora silenciosa da minha própria vida, enquanto ele continuava como se nada estivesse acontecendo. O homem com o que me casei estava se transformando diante dos meus olhos, e eu não sabia como pará-lo. Eu comecei a catalogar os sinais, como uma detetive amadora. Cada mentira, cada comportamento estranho, cada mudança, tudo se somava. Eu sabia que em algum lugar ali havia a verdade, e eu precisava encontrá-la. Eu não sabia como, mas a dor de não saber estava me corroendo por dentro. O que mais me doía era a ideia de que ele me via como uma pessoa que podia ser enganada, que não perceberia a traição, como se eu fosse invisível para ele. Eu estava vivendo a mentira dele, e por mais que tentasse fugir disso, a verdade começava a me engolir. E foi aí que eu decidi fazer algo que nunca imaginei que faria. Decidi agir. Agora eu quero saber, você já passou por algo parecido? Ou já percebeu sinais no seu relacionamento que preferiu ignorar? Comente abaixo de onde está ouvindo essa história e me diga o que você pensa sobre isso. Quero saber a sua opinião. Depois de descobrir aquele recibo, algo dentro de mim se rompeu. Não era mais apenas uma intuição, uma sensação. Eu tinha a certeza de que algo estava acontecendo, algo que eu não podia mais ignorar. Durante dias, tentei racionalizar, tentei justificar a situação para mim mesma. Talvez fosse apenas um mal-entendido, talvez a viagem fosse de negócios e, por algum motivo, ele não tinha me contado. Mas a minha mente não me deixava descansar. E tudo o que eu podia fazer era me perguntar por que ele esconderia isso de mim. Por que se comportar assim? Cada vez que ele olhava o celular, cada vez que se levantava da cama no meio da noite, me dava mais certeza de que eu estava certa. Eu sabia que, se queria descobrir a verdade, precisaria agir. Não poderia continuar vivendo nesse limbo, com as respostas sempre na ponta da língua, mas nunca ao meu alcance. Algo dentro de mim mudou. Não era mais apenas o desejo de saber a verdade. Agora era uma questão de dignidade. Eu não seria a esposa ingênua, aquela que aceita tudo sem questionar. Eu precisava saber. Com isso em mente, decidi começar a investigar. O problema é que eu não sabia nem por onde começar. Meu mundo até aquele momento havia sido tranquilo, rotineiro, e eu estava prestes a entrar num território totalmente desconhecido, o da dúvida e da decepção. Eu precisava ser cuidadosa. Sabia que se eu fosse óbvia demais, ele perceberia e começaria a mentir mais, a tentar manipular a situação. Por isso, minha investigação seria silenciosa, minuciosa e muito, muito cuidadosa. A primeira coisa que fiz foi tentar entender mais sobre a viagem para Paris. Uma conferência, ele disse, mas sinceramente eu não acreditava na história. Daniel nunca tinha falado de uma conferência em Paris. Ele nunca teve interesse por aquele tipo de evento e, mais importante, ele sempre foi claro sobre as limitações do trabalho dele. Ele trabalhava com consultoria, sempre com foco em empresas pequenas, no interior de São Paulo. O que ele teria para fazer em Paris? Eu precisava encontrar uma maneira de comprovar a mentira. Naquela manhã, enquanto ele tomava banho, eu dei uma olhada no celular dele. Não era algo que eu tivesse feito antes. Eu sempre respeitei a privacidade dele, acreditava que a confiança deveria ser mútua. Mas naquele momento, eu não me importava. Eu precisava da verdade e ele estava me escondendo ela. Entrei no WhatsApp dele, tremendo, tentando agir com calma. Estava procurando por algo, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista do que estava realmente acontecendo. As mensagens que encontrei não foram surpreendentes, mas foram o suficiente. O que mais me incomodou não foi a troca de mensagens normais, mas o tom que elas tinham. Ele estava falando com alguém de uma maneira que eu nunca havia visto antes. Havia uma intimidade em suas palavras, um tipo de carinho que não era para mim. Claro, ele nunca me disse quem era essa pessoa, mas a sensação era clara. Ele estava mentindo. Ele estava se preparando para viajar com outra mulher. E eu não sabia como reagir. Não sabia se deveria chorar, gritar ou continuar tentando ignorar. Foi então que decidi procurar mais.
Eu queria ir mais fundo. E, no fundo, sabia que se eu não encontrasse as provas que eu estava procurando, o peso de carregar aquela dúvida seria insuportável. Cada mentira que ele me contava, cada palavra que ele sussurrava para mim e logo em seguida olhava com aquele sorriso bobo para o celular, me fazia sentir que ele não estava apenas me traindo fisicamente, ele estava me traindo emocionalmente. Eu sabia que precisava agir, mas como? Como poderia descobrir a verdade sem que ele percebesse? Não podia ser apressada, não podia ser impulsiva, devia ser discreta, paciente. Decidi que no momento certo eu encontraria a melhor maneira de desmascará-lo. Eu queria vê-lo confrontado pela verdade, mas queria também que ele sentisse, de alguma forma, a dor que ele estava me causando. Nos dias seguintes, minha mente não parava. Eu não conseguia mais me concentrar no trabalho, nas tarefas diárias, nas coisas simples. Tudo parecia girar em torno de Daniel e da mentira que ele estava me contando. Eu tentava agir como se nada tivesse acontecendo, como se nada tivesse mudado, mas cada gesto dele, cada palavra, me lembrava o quão longe ele estava de mim, do que a gente tinha sido. E quanto mais eu observava, mais eu me convencia de que ele estava se afastando não só de mim, mas de todo o que ele tinha construído. Na noite seguinte, quando ele saiu para mais uma reunião, eu decidi ir além. Peguei a chave do carro e fui até a empresa dele. Eu não sabia o que procurava, mas algo me dizia que havia algo ali, algum vestígio da verdade que eu estava desesperada para encontrar. Eu nunca tinha entrado no escritório dele fora do horário de trabalho, mas ao chegar, tudo estava silencioso. Eu fui direto à mesa dele, onde encontrei uma pilha de documentos e papéis espalhados. Algo parecia fora do lugar. Algo me dizia que eu estava mais perto da verdade do que eu imaginava. Eu comecei a revirar as geravetas, e no fundo de uma delas encontrei algo que me fez parar por um segundo. Era uma lista de voos, e lá, em destaque, estava a reserva para Miami. O número da reserva, o hotel, o nome de Daniel e, claro, o nome dela, Mariana Santos. Meu coração disparou. Eu estava segurando a verdade, bem diante de mim. A viagem para Miami não era mais uma viagem de negócios, era o que eu temia. E agora eu sabia que não havia mais como voltar atrás. Ainda assim, não pude evitar de sentir uma mistura de raiva e impotência. Por um lado, estava aliviada por finalmente saber a verdade, mas por outro, a dor de ser enganada por tanto tempo era esmagadora. Eu olhei para o relógio e percebi que ele ainda não tinha voltado. O que mais me assombrava era saber que ele pensava que eu estava totalmente desinformada, completamente enganada. Ele estava planejando sua viagem com Mariana, e eu, a esposa, estava sendo deixada de lado, como uma personagem secundária. Quando ele finalmente chegou em casa, o sorriso dele estava de volta, aquele sorriso de sempre, como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que ele não tinha ideia do que eu sabia, mas o que eu mais queria agora era confrontá-lo. Mas não seria agora, não dessa maneira. Eu precisava ser inteligente, calculista. Eu precisava fazer com que ele visse o que ele estava fazendo sem que ele soubesse que eu sabia. Eu estava num jogo, e agora era minha vez de jogar. Agora que eu sabia a verdade, a sensação que dominava o meu corpo era um misto de raiva e alívio. Mas eu sabia que isso não bastava. Não era suficiente apenas saber. Eu precisava vê-lo, encarar o que ele havia feito. Precisava confrontá-lo com a verdade e fazê-lo sentir o peso das mentiras que ele me contara. Não seria um simples confronto. Não seria uma discussão. Eu não queria apenas que ele me pedisse desculpas. Eu queria algo mais. Algo que fizesse ele entender o que eu sentia, o que ele havia me causado. Eu passei os dias seguintes sem dizer uma palavra sobre o que eu sabia. Agi como se nada estivesse acontecendo, como se tudo fosse normal. Ele, por outro lado, parecia aliviado, talvez até um pouco mais afetuoso, como se estivesse tentando reparar o dano que ele nem imaginava que havia causado. Ele continuava falando sobre a viagem de negócios, sobre como seria ótimo, sobre os lugares que ele visitaria, mas em minha mente eu estava distante, já não prestava atenção nas suas palavras. Eu estava apenas esperando o momento certo, o momento em que ele não tivesse mais como escapar. Era engraçado como ele tentava me distrair,
Como se o fato de me contar sobre os jantares chiques em Paris e as visitas aos monumentos históricos me fizesse esquecer que ele estava prestes a viver um sonho de lua de mel em Miami com outra mulher. Ele me perguntava o que eu achava da viagem, se eu estava feliz por ele, mas não demorava muito para eu perceber que ele não tinha ideia do que eu sabia. Ele estava falando de um sonho, e eu estava vendo a realidade da dor, da traição e da minha própria desilusão. A viagem para Miami estava cada vez mais próxima, e eu me sentia como se estivesse à beira de um precipício, esperando o momento certo para saltar. Eu sabia que a verdade viria à tona de alguma forma, mas eu não podia simplesmente esperar passivamente. Eu precisava agir, precisava estar no controle da situação, precisava fazer isso do meu jeito sem que ele percebesse o que estava por vir. Então, naquela manhã, enquanto ele estava ocupado com os preparativos finais para a viagem, eu tomei uma decisão. Eu iria junto. Não era uma viagem de negócios, era uma viagem de traição, e eu não permitiria que ele fosse embora sem encarar a verdade. Comprei uma passagem no mesmo voo. Meus dedos tremiam ao digitar os dados no site da companhia aérea, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de clareza. Eu não era mais a esposa ignorante. Eu não seria mais a mulher que aceita as mentiras. Eu era a mulher que estava tomando as rédeas da situação. A viagem de ida seria o momento de confrontá-lo. Eu sabia que ele não esperaria, que ele ficaria completamente surpreso, e essa surpresa seria o meu triunfo. Mas não seria um triunfo simples. Eu sabia que a dor não se resolveria com um simples confronto, mas ao menos eu estaria fazendo o que tinha que ser feito. Na manhã do voo, ele parecia nervoso. Ele estava apressado, como se estivesse fugindo de algo. Eu sabia que ele estava esperando para estar com ela, com a amante, no paraíso que ele imaginava que seria Miami. Eu não disse nada, só me preparei para o que estava por vir. Fiz as malas, e quando ele saiu para o aeroporto, me despedi com um sorriso de quem estava prestes a fazer algo que mudaria tudo. No aeroporto, o silêncio entre nós era ensurdecedor. Ele me deu um beijo rápido e antes que eu pudesse responder, já estava indo em direção ao portão de embarcar. Eu sabia que ele não estava sequer imaginando o que estava prestes a acontecer. Ele pensava que a sua mentira era perfeita, mas a minha vingança estava apenas começando. Eu segui atrás dele, silenciosamente, minha mente cheia de perguntas e pensamentos. Como eu iria agir? O que diria? Mas o que eu sabia com certeza era que ele não esperava que eu estivesse ali. Eu caminhei pelo terminal com uma confiança renovada. Cada passo que eu dava me aproximava mais do momento de confronto, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim se sentia frágil. Eu estava prestes a destruir a vida que construímos juntos, e a pergunta que pairava na minha mente era: eu estava preparada para isso? Cheguei ao portão de embarcar antes dele. Eu o vi de longe conversando com alguém ao telefone. Não era ela, mas ele estava sorrindo de um jeito que eu não reconhecia. Algo dentro de mim começou a se fechar, e a raiva foi tomando conta. Como ele podia fazer isso comigo? Como ele podia me enganar dessa maneira? Finalmente, ele passou por mim sem me ver. Eu sabia que ele não tinha ideia de que eu estava ali. Ele se sentou na sala de espera, ainda distraído com o telefone, mas eu não pude mais ficar parada. Caminhei até ele e a cada passo sentia meu coração bater mais rápido. Cheguei até a sua frente e ele me olhou com uma expressão de surpresa e confusão. Carla, ele gaguejou, a voz dele falhando. Você está fazendo aqui? O sorriso que ele me deu era o sorriso de um homem encurralado, tentando desesperadamente encontrar uma explicação. Mas não haveria explicação. Não haveria desculpas que o salvassem agora. Eu não estava mais disposta a ser a mulher ignorante, a mulher que aceita as mentiras. Eu era a mulher que estava tomando as rédeas para a situação. Eu sou casada com você há 15 anos, Daniel, e eu sei exatamente o que está acontecendo. Você não vai me enganar mais. Ele abriu a boca, mas nada saiu. O pânico era visível nos olhos dele.
Ele tentou se justificar, mas suas palavras eram vazias. Ele sabia que a verdade tinha chegado, e ele não podia mais escapar dela. Eu olhei para Daniel, e o medo que vi em seus olhos foi tudo que eu precisava para saber que eu estava fazendo a coisa certa. Ele estava preso, encurralado pela própria mentira, e não havia mais como escapar. Ele tentava falar, tentando encontrar palavras para se justificar, mas eu já não queria mais ouvir. Não queria mais me enganar. Não queria mais ser a mulher que acreditava nas desculpas que ele sempre me dava. O sorriso que ele me ofereceu agora era vazio, sem a menor sinceridade. Eu vi o homem que eu amava, mas também vi o homem que me havia destruído com sua mentira. Carla, por favor, me escuta, ele começou, a voz trêmula. Mas eu não estava ali para ouvir desculpas, eu estava ali para encarar a verdade. A verdade que ele havia escondido por tanto tempo. A verdade que eu já sabia, mas que agora eu tinha o controle de expor. Você não tem mais o direito de pedir desculpas, eu disse, com uma calma que me surpreendeu. Você mentiu para mim. Você me traiu. E agora você vai ter que lidar com as consequências disso. Ele deu um passo para trás, como se fosse uma criança que soubera que cometera um erro grave, mas não sabia como consertá-lo. Mas a culpa não era minha, era dele. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E não foi apenas uma vez. Eu o observei enquanto ele tentava processar a enormidade do que estava acontecendo. Ele sabia que não havia mais volta. Ele sabia que a máscara havia caído. Mas, Carla, eu estava tentando... Ele balbuciou, mas eu não queria ouvir mais nada. Você estava tentando o quê, Daniel? Fazer com que eu acreditasse que era só mais uma viagem de negócios? Mais uma mentira? Minha voz não estava mais calma, e ele percebeu isso. Ele percebeu que eu estava farta de suas palavras vazias. Eu olhei para ele com uma frieza que me assustou. Eu não sabia que era capaz de sentir isso, mas naquele momento ele me forçou a ser forte, a não deixar que a dor me tomasse. Ele já havia me causado dor demais. Ele não merecia mais nenhuma lágrima, nenhuma explicação minha. Foi então que percebi que a raiva que eu sentia não era só por ele, mas por mim mesma. Raiva por ignorar os sinais. Raiva por me enganar há tanto tempo, por ter deixado que ele me moldasse na esposa que ele queria que eu fosse. Mas agora, finalmente, eu estava sendo a mulher que eu deveria ter sido o tempo todo. Eu não era mais a esposa que aceitava tudo em silêncio. Eu estava em controle. Mas a surpresa ainda estava por vir. Daniel olhou para mim e, pela primeira vez, não disse nada. Ele não tentou mais se justificar, não tentou mais explicar suas ações. Ele simplesmente olhou para mim com uma expressão de desespero, como se tivesse à espera de alguma resposta, de alguma reação minha que não fosse rejeição. Ele sabia que não tinha mais espaço para mentir, que a verdade tinha se espalhado como um veneno e não havia mais nada que ele pudesse fazer. Foi aí que Mariana entrou na história. Ela apareceu, a mulher com quem ele havia planejado tudo. Ele não sabia que eu sabia, mas ela sabia. Ela olhou para nós dois, e o sorriso, que antes parecia ser confiante e orgulhoso, agora era uma máscara de vergonha e arrependimento. Eu podia ver claramente que ela estava tão perdida quanto ele. O que ela não sabia, porém, era que agora não éramos mais inimigas. Ela também havia sido manipulada, e de certa forma eu me sentia como se estivesse compartilhando a dor que ela sentia. Eu não a vi como uma vilã. Ela também estava sofrendo, e por mais difícil que fosse admitir, eu podia ver a vulnerabilidade dela. Mariana olhou para mim, com os olhos vermelhos de tanto chorar, e disse, quase sussurrando, Eu não sabia. Eu não sabia que ele ainda estava com você. Ele me disse que estava separado, que não havia mais casamento. Eu olhei para ela e, pela primeira vez, a compaixão tomou conta de mim. Não era mais sobre vingança. Não era mais sobre humilhar Daniel. Era sobre encontrar algum tipo de resolução, algo que nos permitisse seguir em frente, sem os bardos da mentira. Mariana, eu entendo. Ele fez o mesmo com você que fez comigo. Mentiu,
fez promessas, e agora, veja o que temos. Mas, sinceramente, não é mais sobre ele. É sobre nós duas. Nós duas merecemos muito mais do que ele. E o que ele vai fazer agora não importa. O que importa é o que nós vamos fazer com a nossa vida. Ela ficou em silêncio por um momento, absorvendo o que eu estava dizendo. O silêncio entre nós era pesado, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de libertação, como se um peso tivesse sendo retirado das nossas costas. Daniel não disse nada. Ele sabia que a luta não era mais entre nós duas, mas contra o próprio destino que ele havia criado. Ele estava perdido, e a ideia de continuar mentindo já não fazia mais sentido. As mentiras haviam destruído tudo que ele havia construído. E foi nesse momento, quando tudo parecia perdido para ele, que eu decidi o que faria a seguir. Após tudo o que aconteceu, depois de tudo que eu passei, parecia que o mundo finalmente parava. Não sei exatamente o que esperava do final, mas quando o avião tocou o solo de Miami e eu saí daquele voo, sentia como se o peso de anos de mentiras tivesse sido removido dos meus ombros. Eu não sabia exatamente o que fazer com aquela liberdade, com aquele espaço de vida que se abria diante de mim, mas sabia que algo dentro de mim tinha mudado, e que por mais difícil que fosse, eu estava mais forte do que nunca. Quando eu disse a Mariana que nós duas merecíamos mais, eu estava falando a verdade. Não apenas sobre Daniel, mas sobre a vida, sobre as escolhas que fazemos e o que aceitamos em nossos relacionamentos. Eu não sou mais a mulher que aceitou ser enganada, que acreditou nas palavras de um homem que nunca teve coragem de me dizer a verdade. Eu não sou mais a mulher que deixou as mentiras tomarem conta de minha vida. E, mais importante, eu não sou mais a mulher que se definiu pelas ações de outra pessoa. Eu encontrei minha voz. Eu encontrei a força para me levantar e decidir o que queria da minha vida, sem que ninguém me dissesse o que eu deveria ser ou como deveria viver. Ao longo dessa jornada, aprendi que não importa o quanto você ame alguém. O que importa é o quanto você se ama e o quanto você está disposto a se proteger, mesmo que isso signifique enfrentar a dor da verdade. A verdade, por mais cruel que seja, é libertadora, e é a única coisa que pode nos curar e nos fazer seguir em frente. Eu olhei para minha vida e percebi que a mulher que eu era antes dessa descoberta já não existia mais. A mulher que eu sou agora, a mulher que se levantou, que enfrentou as mentiras e as traições e se reinventou, essa mulher é muito mais forte do que eu jamais poderia imaginar. Não foi fácil e não foi rápido, mas ao longo de cada passo, ao longo de cada lágrima, eu percebi que estava me reconstruindo. E, ao contrário do que muitos pensam, a dor não me quebrou, ela me fez mais inteira. Eu sei que Daniel espera uma reação, talvez uma desculpa ou, quem sabe, um pedido de perdão que nunca virá. Mas eu sei, em meu coração, que não há mais espaço para ele em minha vida. E a minha jornada não acaba aqui, ela apenas começou. Eu estou pronta para o que vem pela frente, pronta para escrever meu próprio destino, sem mais ninguém tentando controlar a minha vida. Quando cheguei ao meu hotel em Miami, em um lugar que eu nunca imaginaria estar sozinha, sem ninguém me dizendo o que fazer, percebi que o tempo que eu havia passado com Daniel havia sido precioso, mas também limitante. Ele me impediu de ver o quanto eu podia ser mais. E é isso que aprendi. Às vezes, é preciso perder tudo para encontrar si mesma. Eu não sei o que o futuro reserva para mim, mas sei que agora eu estou pronta para viver da maneira que sempre quis. Eu comecei a aprender a me colocar em primeiro lugar, a me dar o espaço que sempre neguei. Não importa o que aconteça com Daniel, o que importa agora é o que vou fazer com minha vida, com meu novo começo. E Mariana, se você está ouvindo isso, saiba que por mais que a gente tenha começado com raiva e vingança, hoje eu te vejo de outra forma. Não como uma mulher que destruiu meu casamento, mas como uma mulher que também foi enganada, como eu. E talvez, no final, a nossa amizade seja o que realmente importa. Não como uma vingança, mas como uma nova forma de viver e de aprender que a vida pode ser muito maior do que tudo isso. Aos poucos, estou começando a me reconectar com os meus sonhos, com quem eu realmente sou, e estou aprendendo a rir de novo. Sim, a vida pode ser dolorosa,
Mas a dor também é uma professora poderosa, que nos leva para lugares que jamais imaginaríamos, como uma janela que se abre para o futuro, mesmo quando o passado nos mantém presos. Agora é hora de seguir em frente.